Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal. É um prazer poder tê-lo aqui na nossa casa, em que pese o motivo não seja tão feliz. Mas, de toda sorte, a sua presença sempre nos alegra. Senhores e senhoras, colegas senadores e senadoras, eu gostaria de aqui comentar 3 pontos do meu pronunciamento. Começando o primeiro ponto pelas acusações, pelos pilares que nos trouxeram até aqui em acusação à presidente Dilma Rousseff e pelo seu impeachment. Repetindo, nós temos 2 pilares que motivaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. São as pedaladas e no que diz respeito à publicação de decretos suplementares. Eu resumo as pedaladas, que na verdade são subvenções que foram pagas aos bancos, porque os juros para a agricultura, pequenos, médios e grandes, são juros subvencionados, são juros menores do que o mercado, para que exatamente os produtores do Brasil possam ter competitividade lá fora. Mas quero ainda lembrar, porque o relator, o senador Antônio Augusto Anastasia, comenta que o Plano Safra foi um desbragado gasto de recursos e que aumentou enormemente os custos para a União. Quero lembrar ao nobre relator que, na verdade, nós chegamos a uma subvenção na safra 2013-14 de 10 bilhões e 800 milhões e na safra 2016-17, mencionada no seu relatório, da ordem de 6 bilhões. Então, houve uma redução na subvenção na ordem de 4 bi, justamente por excesso de zelo e pela situação fiscal, a presidente Dilma Rousseff elevou um pouco os juros para a agricultura. Se isso não fosse, senador Anastasia e demais colegas, nós estaríamos como em 2002, quando a inflação IPCA era de 12,5% e o IPCA de alimentos e bebidas eram da ordem de 18%, muito maior do que o IPCA geral. E hoje nós estamos com a inflação apenas de alimentos da ordem de 2%. Fora o superávit da balança comercial, da ordem de 96 bilhões, que foi graças a esses gastos, que não são gastos, são investimentos, inclusive no estado de Vossa Excelência, Minas Gerais, que é um dos grandes tomadores de recursos do crédito rural brasileiro. Mas encerro o assunto Plano Safra, dizendo que, para mim, ele está vencido, porque o Ministério Público Federal, a última palavra em instância, a não ser que um juiz duvide, mas que não foi o caso, o Ministério Público Federal mandou arquivar o processo, porque reconheceu que não houve crime, que o pagamento de subvenção não é empréstimo, que isso está pacificado. Com relação aos decretos, resumo apenas que, além de Fernando Henrique Cardoso ter feito vários, inclusive descumprindo a meta fiscal, o presidente Lula também editou decretos e agora somente a presidente Dilma está sendo condenada pela prática deste crime em tese. Mas também os peritos do Senado Federal atestaram que a presidente não foi informada que haveria alteração da meta, portanto não houve dolo, portanto não houve crime. Então, houve um efeito neutro, na verdade, com relação aos decretos suplementares e os de contingenciamento. O segundo ponto, antes de passar para o segundo, quero lembrar que, na verdade, essa casa é política, mas é embasada na lei. E a lei, a Constituição e a lei definem claramente quais são os motivos que podem levar um presidente da República ao impeachment. Portanto, os 2 motivos de acusação não procedem, não pela minha palavra, mas pelo Ministério Público Federal e pelos peritos do Senado. Segundo ponto, a presidente Dilma está saindo do governo porque é um governo corrupto. Senhor presidente, o senhor infelizmente deve assistir todos os dias na televisão, que isso não é a prerrogativa de um partido só, e infelizmente, em que pese que em todos os partidos temos parlamentares da maior qualidade, mas em todos os partidos praticamente nós temos os bandidos, canalhas, corruptos, sistêmicos do país. E em todos os partidos, quer seja na Petrobras, quer seja nos Correios, quer seja em Furnas, quer seja em todos
Os partidos têm as suas denúncias, estão denunciados e investigados, muitos presos, apesar de que ainda não terminamos todo este processo. Então, senhor presidente, a venda de MPs, a venda e compra, a venda de silêncio nas CPIs, a distribuição de cargos, como na Casa da Moeda, que mencionei aqui um dia desse, o que é que político quer indicando gente para a Casa da Moeda. Enfim, corrupção não é a prerrogativa de um partido só. Muito ao contrário, a presidente Dilma foi inúmeras vezes atacada, agredida pelo seu próprio partido, por membros do seu próprio partido e de partidos da base para que mudasse o ministro da Justiça, porque ele não tinha controle sobre a Polícia Federal. E a presidente se manteve altiva, manteve o ministro Eduardo Cardoso e se recusou a interferir no trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Portanto, ela deixou livre que eles trabalhassem e que aqueles que fossem culpados, que paguem pelos seus crimes. E terceiro e último ponto, senhor presidente, eu quero falar sobre as finanças, como vários aqui já discursaram, sobre a irresponsabilidade do governo da presidente Dilma. Cada governo é um governo, cada um decide pela sua tomada de posição e pelas suas opções na hora de atuar na economia. Fernando Henrique enfrentou várias crises e quero aqui ressaltar que foi um grande presidente do Brasil. Crise do México, dos tigres asiáticos, da Rússia, Brasil, Argentina, racionamento de energia, ataque especulativo do próprio país. Qual foi a diferença de Fernando Henrique com Dilma? Que Fernando Henrique, mesmo aumentando os impostos, em 6 meses ele conseguiu liquidar o assunto no Congresso Nacional, porque não tinha na cabeça dele, não tinha no seu encalço o senhor Eduardo Cunha, que lutava pelo impeachment da presidente Dilma, porque não ganhou os 3 votos do seu partido para se livrar das suas falcatruas. Fernando Henrique conseguiu aprovar as medidas em 6 meses, CPMF, fator previdenciários, a DRU, implantou as metas de inflação e também as outras contribuições como aumento de impostos. O presidente Lula, em 2008, enfrentou uma alta taxa de câmbio, juros altos, queda brusca nas commodities. Em 2009, a China felizmente cresce, o preço das commodities sobe. Em 2010, conseguiu crescer. No governo da presidente Dilma, 2011 foi um ano melhor, as commodities subiram, apesar dos ruídos na Europa e na Grécia. Mas, em 2012 e 2013, nós tivemos uma violenta queda nas commodities no mundo inteiro. Um crescimento baixo no mundo inteiro, ainda a rescaldo de 2008. Em 2013 e 2014, a relação de trocas infelizmente caiu. O preço das nossas exportações estavam mais baixo do que as nossas importações. E a queda da renda e da atividade no país. O preço das commodities em 2013 e 2014 mergulhou para valer, prejudicando todo o país. A crise econômica não foi só uma crise econômica para a presidente Dilma, diferente de Lula e diferente de Fernando Henrique. Ela teve um componente maléfico que foi seu Eduardo Cunha, que juntou com tudo isso a crise política. 2015, foram medidas fiscais enviadas ao Congresso Nacional e a pauta bomba. A presidente da República foi uma das pouquíssimas presidentes que viveu o terrorismo econômico praticado pelo Eduardo Cunha, por grande parte do Centrão e boa parte do PMDB. O fim do fator previdenciário como ameaça de pauta-bomba, a mudança na remuneração do FGTS, a PEC dos salários da AGU, a PEC que eleva o piso dos profissionais do Sul, a PEC do Ministério da Saúde, a proposta que cria carreiras de analistas técnicos do DPU, a gratificação dos servidores da Justiça, os limites de enquadramento do Supersimples, a remuneração dos cargos em confiança no TCU, o fim da multa adicional de 10% para demissão sem justa causa. Todas pautas de ameaça, pautas bombas, pautas da vingança contra o país, porque eu já disse e repito, para essa turma, não importa que o país vá aos cacos, desde que os cacos fiquem na minha mão. A repatriação que era para ter sido votada em 2015, nós não conseguimos votar e só foi em 2016. A DRU só foi aprovada este ano. A alteração da meta de 96 bi, e eu quero aqui dizer que a ordem era desmoralizar Dilma e colocar um déficit de 170 bilhões. E a conta é simples, a conta é muito simples. De janeiro a junho de 2016, o déficit foi de 34 bilhões.